Uma pergunta, porque nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante, não é verdade, doutor? Leonardo Patanhão. Nós vamos tratar hoje de um fato criminoso que ocorreu há um tempo atrás, mas que de repente, após a persecução penal, não é? Ficou claro e decidido a absolvição daquele que se pensava que era um criminoso, não é verdade? Eu estou explicando dessa forma para o telespectador, porque quem vai explicar melhor é o senhor, doutor Patanhão. Claro, tá bom? Claro. Viu, doutor Thomas? É o caso do Oscar Maroni. Nós vamos conversar aqui sobre o caso do Oscar Maroni. Mas antes, eu queria perguntar ao doutor sobre a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, que são predicados de um substantivo que é a conduta humana definida como crime. E daí, então eu pergunto, a ação típica e antijurídica, admitindo-se a culpabilidade, significa um mero pressuposto da pena? Essa é uma questão bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente parte de uma análise, e eu sempre digo que o simples fato do meu comportamento se enquadrar dentro de um determinado tipo penal, de uma figura típica penalmente prevista, não necessariamente caracteriza que é crime. Então veja, não necessariamente o fato de eu ter matado alguém me coloca na posição da prática de um crime. Eu posso ter desenvolvido essa conduta típica, porém não criminosa, a partir do momento que podemos afastar esses outros elementos caracterizadores da figura do crime. Então, vamos dar um exemplo para o nosso telespectador, a questão da legítima defesa. Então, o indivíduo mata uma outra pessoa e, caracterizada a prática desse fato típico, nós precisamos partir para uma outra premissa, ou seja, embora seja típico, foi ilícito. E aí, então, vamos para uma análise caracterizada a legítima defesa, naturalmente afastada a ilicitude, afastando a ilicitude, afastando o crime. Tá certo? O mesmo raciocínio se desenvolve para a própria culpabilidade. A partir do momento em que a gente pode, por exemplo, pegar até o próprio menor, que conversamos agora há pouco, a culpabilidade por muito tempo foi sustentada como sendo realmente uma causa de justificativa de imposição ou não de pena. Hoje em dia, a gente já percebe uma inclinação forte da doutrina no sentido de colocar como sendo realmente um elemento do conceito de crime. E isso também é fácil para a gente explicar a partir do momento que o menor que pratica um ato que seria equiparado a um crime, né? Sempre lembrando que ele não pratica crime. Claro. Por que ele não pratica crime? Porque na realidade ele tem a sua culpabilidade afastada em razão da sua inimputabilidade. Então veja, a partir do momento que ele não tem imputabilidade, consequentemente, por ser um dos elementos da culpabilidade, ela fica afastada. Ela ficando afastada, afasta a prática criminosa. Então a culpabilidade, me parece, hoje, deixa de ser um mero pressuposto de aplicação de pena para integrar efetivamente o conceito de crime. Tanto assim que, se ela não estiver presente, não temos a figura do crime.